tarde, tudo bem? Quem está aí comigo? Dá um olá nos comentários. Como vocês estão hoje, nesse calorzão aí? O leitor da semana passada, quando eu apresentei o mesmo programa, já estava, sei lá, uns 15 graus. Eu falei, olha, a previsão é que faça 30 no domingo, ele não acreditou. Viu? Deu certo. O calorzão chegou aí em pleno inverno, né, pessoal? E aí, estamos seguindo aí nesse calor. Eu prefiro, como eu já disse, eu sou mais solar. E por isso, e por outro motivo muito importante, eu estou especialmente de amarelo hoje, porque nós vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. É um tema bem complicado, polêmico, porém precisa ser dito. Os números são alarmantes, daqui a pouco eu falo para vocês. Quero apresentar, a gente passou no começo do programa aí um clipe de uma banda. A música chama Ansiedade e é da banda Teorias do Amor Moderno aqui de Santo André. Então eles fizeram esse clipe, olha, a Larissa Alves, o William Salles e o Maurício Rios. Nas palavras deles mesmo, eles falam sobre como manter a cabeça no lugar em meio à rotina e os desafios de encontrar a felicidade. Então, tem o transtorno da ansiedade, a gente vai falar sobre isso, vem a depressão e depois o suicídio. A canção, como eles mesmos dizem, é difícil para algumas pessoas até levantar da cama, que é quando mostra o personagem aí, por causa da depressão, enfim, e todas as consequências que ela pode causar. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha a favor, né, da prevenção do suicídio. O Dia Mundial mesmo foi agora no dia 10 de setembro, mas durante todo o mês, e esse ano especialmente aqui no Grande ABC, estão sendo realizadas várias campanhas, palestras, atendimentos gratuitos. Dá uma olhada na sua cidade aí, que tem uma programação super extensa sobre o Setembro Amarelo. Dá tempo ainda, hoje é dia 12, então tem bastante tempo ainda para você ir atrás desse assunto e principalmente falar sobre ele. É por isso que a gente está fazendo este programa hoje super especial e eu já vou dar as boas-vindas aqui para o meu convidado, que é o Edson Carlos, psicólogo. Tudo bem? Tudo bem, Marcela? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente agradeço você disponibilizar esse espaço. Boa tarde a todos que estão assistindo este programa. Eu espero que nessa tarde a gente consiga desenvolver, né, esse tema e pautar, porque é muito importante. A gente foi aprendendo que às vezes não era importante falar. E a forma de prevenção é falar. Então agradeço imensamente a oportunidade de falar sobre esse tema. Ótimo, eu que agradeço, obrigada pela presença. Antes da gente começar, vou só falar uns dados bem alarmantes aqui da Organização Mundial da Saúde. Hoje a gente tem de novo sorteio, dessa vez é do Heather Circus. Eles estão aqui no Gran Plaza, aqui em Santo André. Estou sorteando aqui, ó, 2 pares de ingresso, né, é um voucher duplo. Então as 2 primeiras pessoas aí que compartilharem o programa, curtirem e comentarem a hashtag Eu Quero, a Michelle vai sortear, fique atento, ela vai entrar em contato. Eu conferi o circo, gente, realmente é um espetáculo, é muito legal, porque não é só circo, ele mistura dança, ele mistura música, ele mistura todas as coisas de circo, palhaçaria, acrobatas, enfim, equilibristas, o Globo da Morte, mas de uma forma bem diferente. Olha, eu sugiro que você vá, participe aí do nosso sorteio. O pessoal ali do Heather Circus é incrível, são artistas de vários lugares do mundo e eles estão numa temporada bem extensa aqui no Santo André, já até prorrogaram porque está fazendo bastante sucesso. Então, olha, fique atento aí, participe do programa. Eu vou dar um oi aqui para todo mundo que está online, já vou aproveitar. Compartilha aí com o pessoal para ganhar, olha, a Sheila Matias, a Michelle que sempre participa, a nossa super fã, obrigada Michelle, a Luciana Marques, a Lena Mendes, o Alvino Silva, todo mundo aqui, a Rê, ó, todo mundo colocando Eu Quero. Aproveitem que vocês estão online aí com a gente, participem sobre o tema também, suicídio. Muito importante falar e eu vou ler, olha, prestem atenção nos números aqui da Organização Mundial da Saúde. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo, 40 segundos. Então, só desse intervalo que eu estou falando aqui, uma pessoa cometeu suicídio no mundo. No Brasil, são 32 brasileiros que tiram a própria vida por dia, o que equivale a mais ou menos 45 minutos. Então, a cada 45 minutos, um brasileiro comete o ato. E a segunda maior causa de mortes entre jovens, de 15 a 29 anos. Difícil, né?
Não sei nem o que falar sobre esses números, apenas refletir sobre eles, e eu convido você a fazer o mesmo. É muito grave, e assim, o Brasil está indo na contramão dos outros países, aumentou 7% o índice de suicídios no Brasil, em comparação aos outros países. Então, é para a gente ficar de olho, é para a gente falar sobre isso, e aí já vou emendar a primeira pergunta aqui para o nosso psicólogo. Me fala então, o que a gente pode falar sobre suicídio, principalmente não só sobre suicídio, como evitar que chegue a esse ponto? Sabe, Marcela, quando você começou a iniciar o tema, né? Primeira questão, a gente precisa refletir sobre como falar, como trabalhar, um tema delicado, um tema que há muito tempo, né, a nossa cultura, as nossas religiões, elas foram, não banindo, né, mas foram ofuscando, porque o pensamento era que, se falasse, era uma forma de motivar. E não, nós estamos aqui hoje para pontuar, primeiramente, que é importante falar sobre esse tema. Quando a gente fala sobre suicídio, a gente associa à morte, né? E como a gente às vezes passa com quantas mortes por dia, quantas vezes a gente deixa de viver, né? Porque a gente não está preparado às vezes. E o que é estar preparado? Você se respeitar seus sentimentos. Então são fatores que você precisa sempre refletir. Um quadro depressivo, um dos pilares principais de um traçado suicida está na depressão. Quando você fala sobre esses dados, né, você começa a trazer algumas reflexões. Como fazer e como trabalhar individualmente cada pessoa. Primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar aqui é nós precisamos respeitar nossos sentimentos. E um detalhe, né? Nós homens, né, dentro desse contexto, a gente tem essa dificuldade de falar. Né? O homem também chora. Quantas vezes a gente deixa de ver nossos sentimentos e nós vamos incubando. As mulheres, elas têm mais facilidade de falar, né, de chorar, de expressar. Então, primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar aqui é precisamos respeitar nossos sentimentos. Quem não passa por sofrimento? Quem não passa por dor? E o que eu faço com a minha dor nesse momento? Então, essa semana nós tivemos uma situação muito delicada, né, de uma perca de uma grande colega de trabalho, que ela faleceu em razão da função, e nós passamos pela dor. Então, quando nós respeitamos a nossa dor, falamos do nosso sentimento, é um dos pilares da prevenção. Perfeito. Então, assim, gente, mais uma vez falar sobre isso. Eu achei bem pontuado essa coisa dos homens ficarem guardando, é um pouco mais difícil. Não tenham medo de chorar, é bom você desabar de vez em quando, é bom, porque só assim você consegue se reerguer, né? E não se sinta sozinho. Tem um monte de gente passando pelo que você está passando. Às vezes a pessoa fala, ai, acho que eu tenho problema, eu vou conseguir resolver sozinho, eu vou passar por essa fase tranquilo. Às vezes não é assim. Às vezes conversar, não precisa nem ir necessariamente a uma terapia, mas conversar com alguém que você tenha confiança, né? Como que as pessoas podem fazer, então? Qual que é o primeiro passo? Olha, eu identifiquei que eu tô com uma depressão. E quais os sintomas da depressão? A gente pode falar sobre isso? E quem que essa pessoa procura primeiro? Como faz? Primeiramente, né, a família. Nós temos que falar que a família é um dos pilares principais sobre a percepção e o comportamento da pessoa. Os nossos colegas de trabalho, de repente eu chego no meu ambiente de trabalho e eu não estou bem. A tristeza faz parte. Agora, quando é uma tristeza continuada, nós precisamos fazer esse mapeamento. Você falou sobre a depressão. A depressão ela é biológica, psicológica e social. São 3 pilares para trabalhar um quadro depressivo. Então, nós precisamos sim de um processo psicoterápico, nós precisamos sim do processo medicamentoso e da questão social. Você deu o exemplo até do passeio aqui, Isso, né? do circo. Quantas vezes a gente deixa de viver as nossas alegrias pelas nossas dores? Então, buscar ajuda, ter um amigo, o primeiro terapeuta sempre é aquele seu amigo, né? O seu amigo de trabalho. Então, nós precisamos se permitir falar dos nossos sentimentos. Falar dos sentimentos é um dos pilares da elaboração. E às vezes também a gente perceber, né? Poxa, ele tá tão indiferente, tá quieto, Sim. tá estranho. Perguntar, né? Como vai você? Mas como vai você de verdade? Porque a gente pergunta, e aí, tudo bem? Tudo bem. É importante Né? você ter a empatia, né? Exatamente. Porque se não houver a empatia, você não consegue ter a escuta. Como que nós vamos ouvir o outro se a gente não consegue se ouvir? E quando a gente fala sobre esse tema, nós precisamos também nos autoanalisar.
você chega e fala com um amigo, né? Como é que você está passando? Ele fala, não, eu não estou bem. Você pensa em suicídio? A pessoa fala, penso. E aí, o que você faz? E aí, o que faz? Né? Então? Como fazer? Sim. Então, buscar uma ajuda de especialistas é importantíssimo. Nós temos o pré-estabelecido, né, o preconceito sobre as medicações psicotrópicas. Nós precisamos quebrar esse estigma também. Naquela brincadeira, falar, tá tomando a medicação psicotrópica, tem problema na cabeça, sabe? Não. Então, quebrar os protocolos no sentido dos rótulos, que vêm de acordo com a nossa cultura. Então, falar. Falar, não tem problema. Quantas vezes eu tenho pacientes que fazem análise comigo e eles não falam. Tudo bem. Né? Porque existe ainda aquele preconceito. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, então, ele está passando por problema, então é melhor afastar. Então, até quebrar esse estigma também nas nossas corporações. No mundo corporativo, pode ser numa empresa, pode ser na área governamental, na área estadual, na área municipal. Como você lida com um paciente psiquiátrico dentro desse ambiente? Então, o traçado suicida, ele vem desencadeado de vários fatores. Por isso que é complexo esse tema. Mas é um tema que é importante ser pontuado. Claro, não é porque você está triste ou deprimido que vai cometer o ato, não é isso que a gente quer dizer. Mas é um sinal de alerta mesmo, sabe? Por quê? Às vezes, com uma simples conversa com um amigo, com alguém de confiança, você consegue enxergar um outro lado, você já consegue ver uma luz ali, uma esperança. Então, eu acho realmente que falar é a principal saída para tudo, para todos os problemas e para esse problema que é super complicado também. Acho que começa aí. A gente tem os serviços, né, também, se você às vezes não está com vergonha de falar pessoalmente, existe o Centro de Valorização da Vida, que é 188. É só pegar o telefone e ligar 188. Vai ter alguém do outro lado ali que vai poder te ajudar nas suas aflições, né, de repente te dar uma luz aí, olha, procura tal lugar, tal terapia, psicólogo também, o pessoal tem medo de ir, é muito caro, não sei o que. Sistema de saúde público, existe já esse tratamento? Como é que funciona? Sim. Né, nas áreas, né, da área da saúde, existem sim. No mês passado, nós tivemos a oportunidade, né, junto à minha Clínica REI, Gestão em Psicologia. Eu gosto sempre de explicar REI, né, R-E-Y, porque são as iniciais do nome dos meus filhos, Rui, Ettore e Yasmin. Né? Bela homenagem. Então, os pilares da família. Né? E nós tivemos a oportunidade de fundar o nosso projeto PSIO, Saúde Mental para Todos, onde nós atendemos hoje na cidade de Mauá e também aqui na cidade de Santo André já temos uma instituição que nós estamos atendendo gratuitamente, dentro do contexto ético, dos princípios, do respeito. Então, buscar ajuda tem sim na área, nos hospitais, existem profissionais. A pergunta é se nós temos coragem de ir. Se nós temos a capacidade de falar assim, levantar a mão. Né? Levantar a mão e falar assim, eu estou precisando, eu preciso falar. E falar, Marcela, é muito importante. Quando você já começa a falar, já é um processo da elaboração da própria angústia. Tem uma fala que diz assim, né? A cura vem pela palavra, dentro do contexto filosófico, né? Mas falar é muito importante desse tema e do que você está sentindo. Quando você passa por uma perca, você passa por uma dor, você passa por um rompimento afetivo, perca do trabalho. No mundo corporativo hoje está muito agitado, né? Está tudo muito rápido. Hoje nós estamos passando por uma transição de que é difícil lidar com a frustração. E a frustração também traz a angústia. Não saber ouvir o não. Né? Será que eu consigo ouvir o não? Então está tudo muito envolvido. Mas o que é mais importante é a gente trazer esse tema e falar que há saída. Quantas pessoas de repente estão assistindo nós agora, sabe, Marcela? E está falando assim, tá, mas o que eu faço com a minha dor? O que eu faço com o meu sofrimento? Por isso precisamos ter pessoas do nosso lado, a nossa família, nós precisamos ter os nossos vínculos sociais, nós precisamos ter pessoas que queiram o nosso bem também. Claro. Então são vários fatores, sabe, Marcela? Falar sobre esse tema, e eu gosto de falar desse tema, sabe por quê? Porque suicídio, o oposto da morte, é o quê? A vida, né? A vida. Vale muito a pena, né? E vale muito a pena a gente acreditar que quando nós passamos por problemas e nós ressignificamos a nossa dor, falar sobre a dor. E você restabelece vínculo com você mesmo. Você encontra, através da sua dor, chave que abre o universo
você abre outras portas. Mas falar da dor é muito importante. E falar da dor, né? A gente viu que o índice ali de mortes, de suicídios é de 15 a 29 anos. Como falar desta dor para o jovem que está passando por momentos difíceis de crescimento, de mudança, de até descobrir se é parte sexual, orientação sexual, enfim. Você costuma dar palestras, né, para o jovem, então eu queria saber como que é o retorno deles assim, em relação ao tema e como abordar isso com quem é mais jovem. A idade, né? Isso. Quando a gente fala sobre dos 15 aos 29 anos, é um processo de reconhecimento, de aprendizado, de conquistas. E quando nós passamos por algumas transições de percas, como que eu vou lidar com essa perca? A questão da sexualidade, a gente fala sobre a repressão. Toda a estrutura religiosa é importante, mas nós trabalhamos dentro do contexto terapêutico que a repressão, a gente chama de totem, né? É uma repressão, tem totem, tabu e regra. Nós vivemos em regras, nós temos tabus, mas quando chega no totem, o totem ele reprime tudo. Então você não pode fazer nada, você reprime todos os seus desejos. Como que eu vou lidar com os meus desejos? Inconscientemente, dentro da linha psicanalítica, nós temos duas pulsões, né? A pulsão de morte e a sexual. E é ela que dá vida e morte. E através, né, entre a consciência e o inconsciente, existe a barreira de recalque. As regras sociais, regras familiares, regras religiosas, nós vivemos através de regras. Entretanto, quando há muitas regras também, o inconsciente ele fica incubado. Toda aquela energia psíquica, ela não desenvolve para a consciência. E aquilo vira pulsão. E aquela pulsão ela pode estar aflorada dentro de uma somatização, que a depressão ela é um quadro somático também, ou então da própria explosão. E algumas explosões é o comportamento do suicídio. Certo. Então, mais uma vez, jovem, fale com um amigo. Você está com vergonha de falar com o pai, com a mãe? Fala com um amigo, um professor, né? Como que é o nome daquela moça lá do Altas Horas lá? O meu amigo... Isso. Todo mundo fala, o meu amigo está com problemas, mesmo se for você, não tem problema. Na terceira pessoa, né? O importante é tirar a dúvida, se você tem alguma dúvida, saber sobre você. Procura professor também, escola, né? É um ambiente onde eles mais convivem hoje em dia, então achar um coordenador, um professor, enfim, que você confie, é muito importante, né? Sim, hoje nós estávamos numa escola municipal na cidade de Mauá e apresentamos lá a palestra sobre o suicídio, né? E o tema que mais aflorou lá, daquela idade, foi a questão da sexualidade. Por que a gente fala sobre a questão da... Quando o Freud fala sobre sexualidade, não é o sexo em si, é o prazer de... Então nós precisamos buscar o prazer. Agora, quando você tem a frustração da perca do prazer, alimenta a angústia. A idade dos 15, né, dos 13 aos 29 anos, tem uma idade que você se sente muito pressionado. Pressionado por não poder errar, por ter a melhor roupa, o melhor trabalho. Então, assim, a pressão social, por isso que a gente fala que é biológico, psicológico e social um quadro depressivo. Se você tem a predisposição para a depressão, é biológico. Psicologicamente, são os fatores que acontecem, os traumas, as percas, né? E a questão social. Então, esses pilares, quando a gente fala sobre a depressão, a gente olha com muito carinho e muita cautela também. Agora, falar. Eu gostaria de reforçar aqui esse nosso bate-papo nessa tarde, né? Esse bate-papo terapêutico aqui, Marcela. Falem dos seus sentimentos, não aprisionem. Porque quando nós aprisionamos nossos sentimentos, incuba. E quando está incubado, o inconsciente não tem mais para onde sair. E aí é onde há a explosão. E a explosão, muitas das vezes, a pessoa que está no ato do suicídio, ela não quer o suicídio. Ela quer se livrar da dor. Ela quer se livrar da dor. Então, aquela dor, da onde veio a dor? Então, se eu tenho uma dor interna, uma perca, término de um relacionamento, a questão financeira, se eu tenho essa dor e sei que essa dor está, e nós sabemos quando nós estamos em dor. Sabemos, porque o organismo também apita, né? Sim. Aquela dor de estômago, aquela dor de cabeça, até a parte biológica do organismo vai dando sinais. Porque é questão somática, né? Sim. Nós vamos guardando os nossos sentimentos, e isso somatiza. Então o corpo realmente você sente. Você pode ir, às vezes, até no médico, você não tem nada, faz todos os exames, mas é porque vem da questão somática.
Nós vamos guardando inconscientemente todas as nossas dores. Ah, não fala não. Aquela pessoa que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu me preocupo quando a pessoa fala que tá tudo ótimo, sabe? É impossível hoje em dia, tá tudo ótimo em tudo, né? Todas as áreas, principalmente com essa exposição que a gente tem de internet, de rede social. Tá todo mundo ali sempre sorrindo, sempre bem, passeando, não sei o quê, mas no fim, né, são seres humanos e que têm todos os problemas do mundo. Então, acho que não dá para se basear nisso daí, olha, eu quero ter uma vida igual ela, porque ela, às vezes, também não tá bem. Sabe, Marcela, esse momento que nós estamos passando também sobre nós estamos agora aqui ao vivo, né? Sim. Então, como que nós vamos nos posicionar aqui? Eu não tenho mais uma outra chance. Eu só tenho, às vezes, uma única chance, como estou tendo agora. E se a gente coloca isso na vida? Eu só tenho uma única chance. Será que nós temos só uma única chance de viver em um relacionamento, em um trabalho, e a gente não se dá uma outra chance? Nós temos que nos dar sempre uma segunda chance, uma terceira chance. E o passado, uma questão de um processo de elaboração, o passado ele é pilar para o presente, projetando para o futuro. Agora, pauta, suicídio, morte, é importante falar. Sim. E eu falo dessa forma porque a teoria junguiana, ele diz assim, né, quando você trabalha uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. No dia em que o analista ele não sentir, isso não é contra-transferência, tem algumas linhas que falam da contra-transferência, né? É você sentir. Se você não sentir o que o outro está sentindo, não é empatia. Agora, eu preciso lidar com as minhas dores. Como eu vou conseguir lidar, negociar com o suicida? Como é que eu vou conseguir conversar com a pessoa que já tentou o ato se eu não consigo lidar com as minhas dores? Nós precisamos lidar com as dores. E foi o que você falou, geralmente os suicidas, né, eles falam que eles realmente querem acabar com a dor, com o sofrimento, e a última forma que eles pensam é tirar a própria vida, mas existe chance, sim, como ele disse, de cuidar dessa dor, de conversar sobre ela. E a gente, quando olha para trás, fala, poxa, passou, eu consegui sobreviver àquela fase difícil, porque, gente, todo mundo vai perder alguém, não tem jeito, faz parte da vida, né? Vai perder, vai ser decepcionado, vai se decepcionar, vai se frustrar, viver é isso, é um monte disso, mas também viver é muito bom. Viver, né, é felicidade também, é pegar os bons momentos, encontrar pessoas bacanas. Então, eu entendo que quem está no processo às vezes não enxerga, né? Por isso, mais uma vez, precisa de ajuda. Precisa levantar a mão e falar, olha, eu não estou bem, gente, me ajuda. Eu acho que esse é o sentido, né? Quando nós recebemos feedback de alguns pacientes, Marcela, e fala assim, Edson, quando eu bati na porta do seu consultório era a última porta. Não tem preço. Tem uma frase que diz assim, né? Quando você salva uma vida, você salva uma nação. Marcela, esse seu programa aqui, até fazendo uma mistura analítica agora aqui, tão quanto importante, né? Você tem noção, de repente, Marcela, quantas pessoas, pelo seu trabalho aqui, nesse momento agora estão refletindo e não não vão cometer o ato? A gente torce mesmo. No jornalismo existe um pouco esse mito de a gente não falar sobre suicídio, mas é diferente de você relatar um suicídio e falar sobre como prevenir um suicídio. A nossa missão, o nosso serviço como comunicador é justamente essa, né? É justamente esse. Falar sobre. Então, tem tratamento, quem você pode procurar? 188, anota aí, é importante, liga lá. E é isso, o pessoal está comentando aqui, olha. A Thalita Bertolani deu um oizinho. Oi, Thalita. A Bruna Soares. A Pamela Rojo disse, Dr. Edson Carlos é um ótimo psicólogo. Nós vamos tentando. Viu? Nós melhoramos a nossa competência de acordo com a nossa experiência. Mas se não houver o amor... Tem uma música, né? Ainda se eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor não seria nada, né? O nosso eterno Renato Russo, né? Sim. Então, assim, nós estamos aprendendo a cada dia. Mas o que é importante é a gente acreditar que do outro lado dessa tempestade que às vezes a gente passa, das dores e das percas, existe o sol, existe a luz. A escuridão às vezes bate em nossa porta. Tem uma frase que diz, eu gosto muito de questões filosóficas, sabe?
Será que é mais fácil amaldiçoar a escuridão ou acender uma vela? No simbolismo, acender uma luz, né? Quantas pessoas de repente estão na escuridão, Marcela, e precisam só de uma luz? Eu espero que nessa tarde, esse nosso bate-papo aqui, seja uma luz para vocês que estão assistindo e não desista. Existe muito para viver, existe muito. A nossa vida, ela é repleta de flores. De flores. Mas todas as flores existem o seu caule, que existe os seus espinhos. De tempos em tempos, às vezes a gente se espeta, né? E o espetar, né? É o despertar. O espetar, às vezes a gente se desperta para uma nova vida. É isso mesmo. Muito bem. Viu? Alguém tem alguma dúvida, gente? Aproveita, pergunta aí. O doutor Edson Carlos vai estar depois disponível. Se você tiver alguma dúvida e não ficou com vergonha de perguntar agora, manda aí nos comentários, eu entro em contato com ele, a gente tenta te ajudar. O importante é falar novamente e aproveitar. A gente tem um lado ruim das redes sociais, que a gente falou, que é muita exposição, a frustração eterna, mas tem um lado muito positivo, que é esse. De a gente poder estar aqui, ó, conversando com você ao vivo para resolver e te ajudar a dar uma luz. Então a gente também tem que aproveitar, né, a internet e os nossos meios de comunicação hoje aí para também dar uma esperança. Muita gente passa por isso e depois, né, olha para trás e fala, poxa, de novo, eu sou um sobrevivente. Todos nós, né, somos sobreviventes todos os dias. Não é fácil viver, né? Você como psicólogo sabe, não é fácil viver. Como lidar com a dor do outro, né? Sim. Tem algo interessante, às vezes a gente esquece do abraço. Você sente quando a pessoa ela recebe o seu abraço? O abraço é importantíssimo. Você abraçar a pessoa, sentir a pessoa. Trabalhar os 5 sentidos, o auditivo, o visual, o olfato, o paladar e o sinestésico. Esses 5 sentidos, ele te dá uma sintonia. Então, quando nós temos a oportunidade de viver esses 5 sentidos, você sente a pessoa. E quando a pessoa está dentro de uma angústia que pode aflorar um quadro suicida, você dá um abraço nessa pessoa, ela se desmancha. E aí o que eu falei, quando você salva uma vida, você salva uma nação. Com certeza. Né? Que forte esse programa, hein, gente? Forte e completamente verdadeiro. Às vezes um abraço, um oi sincero, tudo bem, pode mudar a vida daquela pessoa que está pensando em tirar a própria vida. Que é quando a pessoa chega nesse limite, né? Porque realmente ela não vê esperança mais, né? Já é o limite do limite dela, né? A pessoa ela chega no... Todos nós temos o topo, né? Uhum. E o topo, o que representa o topo? É você, às vezes, trabalhar muito, você está incubando tudo, guardando tudo. E aí vai chegar uma hora que o próprio organismo não vai aguentar. Então não deixem chegar no topo, né? Falem, descreva. Antes tinha o meu diário, né? Meu querido diário. Sim, né? Verdade. Era um terapeuta ali, né? Uhum. Hoje nós temos as redes sociais, só que no querido diário a gente falava das nossas frustrações, das nossas dores, né? Nossa, tá antigo, né? Sim. Agora tá parecendo uma retrospectiva aqui, Mas né? é importante escrever. Se às vezes você não consegue verbalizar, tem outras formas, Tem outras né? formas, né? Agora, hoje, como você disse, na questão das redes sociais, lá nós afloramos somente uma persona. Uhum. A persona da felicidade, da alegria, da beleza. E como que é? Como que funciona isso? Será que existe só felicidade, só alegria, só tristeza? Eu tenho que demonstrar sempre a alegria? Eu tenho que demonstrar sempre a tristeza? Como eu disse, semana passada eu tive uma perca grande de uma grande colega de trabalho, né? E eu coloquei nas redes sociais. Uhum. E algumas pessoas me criticaram. Edson, você é psicólogo falando dos seus sentimentos? Ué? Ué, como assim? Sim. Quando você, como eu disse, quando o Jung fala, quando você trabalha uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, viver os seus sentimentos, falar. Entendemos, né, que nesse novo contexto, demonstrar sempre a felicidade, a alegria, as conquistas. Mas nós também passamos por tristezas, por frustrações e por percas também. E é isso que precisa ser dito. Sim, e a gente estava até falando antes de começar o programa, que essas pessoas que ajudam, os psicólogos, os professores, os pais, precisam estar bem para poder também acolher o outro, né? Então, eles também são seres humanos, eles também sofrem, também se frustram, e aí é importante esse trabalho também desses profissionais incríveis aqui, importantíssimos, estarem bem com eles mesmos, enfim, entenderem o que está acontecendo,
para poder dar a mão para o outro. Eu gostaria até de aproveitar, né, e mandar um abraço para minha eterna professora e minha mestre, a Maria Aparecida Laurenti, né? Ela tem 50 anos de profissão. Um dia eu vou chegar, um dia eu vou chegar perto dela, né? Para você trabalhar os monstros dos outros, trabalhe os seus monstros. O analista precisa estar em análise. O analista tem as suas dores também. No dia que não tiver, eu estou ali adoecido. Síndrome de burnout, né? O queimar-se por dentro. Você não tem mais ligação com a pessoa. Você fala da sua dor, mas eu estou tão adoecido que eu não vou sentir mais você. O burnout parece uma depressão, mas não é. O burnout parece uma depressão, mas não é. Tem todos os sintomas. Você não tem mais vontade de fazer o que gostaria de fazer antes, mas é por uma questão coletiva. Aconteceu um fato que fez com que você perdesse o prazer de vir. Você não tem mais prazer de vir para o seu programa. Ai, não acredito que eu vou lá. Né? Então, o porquê aconteceu isso? Algo aconteceu. Ah, não, nós vamos guardando. Foi só, passou, né? Não, não passou. Precisa desatar os nós, né? Precisa romper e desatar esses nós para que dentro do inconsciente não fique incubado e não somatize e não adoeçamos. Mais um elogio aqui, ó. Acho que eu peguei a pessoa certa, hein, doutora? Elogiar. A Cíntia Covo falou: parabéns, meu amigo, você merece um assunto tão relevante nos dias difíceis de hoje. Muito obrigada, Cíntia. Que bom que gostou da pauta. E aqui o convidado está só brilhantando esse assunto super difícil aqui, que tem que falar, gente, mais uma vez, tem que falar, olha, tem que se divertir. E para isso a gente está sorteando aqui, ó, 2 pares de ingressos para o Heather Circus, que está aqui em Santo André, no Gran Plaza Shopping, ali no estacionamento do Gran Plaza. Eles já estenderam a turnê, porque está fazendo super sucesso. E você pode ganhar. É só fazer aqui, ó, tá escrito aqui, o Vincenzo colocou aí na tela, ó. Curtir, compartilhar o programa, escrever hashtag eu quero. Michele, querida, vai sortear, vai entrar em contato com você e você vai se divertir. Às vezes é uma válvula de escape, um esporte. Às vezes é escrever, fazer poesia, qualquer coisa, né? Que a gente consiga externalizar os nossos sentimentos, já ajuda bastante. Sim, fisicamente. Só aproveitando, a Cíntia Covo, ela é psicóloga da Polícia Federal. Ah, que legal. Então, um abraço para todos os profissionais de saúde mental que acreditam, né, que o nosso papel marca a vida das pessoas. Então, um abraço a todos os profissionais de saúde mental que está nos ouvindo e nos assistindo. Recentemente foi o dia do psicólogo aí, né? Quero parabenizar também todos os psicólogos incríveis aí. Vocês são muito importantes na nossa vida. Continuem nesse trabalho aí maravilhoso. E é isso. A equipe de psicólogos que compõe o Projeto Psil, abraço a todos por acreditar nesse projeto. Você falou sobre a questão da atividade física, importantíssimo. Isso. Uma dança, importantíssimo. Aí vamos pensar mais uma vez, né, dentro da reflexão. Nós homens dançamos? Mais travados, né? Bobagem. Precisamos melhorar, né? Sim. Precisamos melhorar. Então, a atividade física é importante. Quando a gente fala a questão biológica, psicológica e social, a questão física ela é a questão social. A atividade física ela é importante, uma prática de esporte, uma caminhada. Quem está tomando uma medicação psicotrópica é importante cuidar da forma conforme o psiquiatra indica. A medicação ela tem que ser tomada corretamente. Junto com o esporte, junto com os passeios, você busca o equilíbrio. Buscar o equilíbrio é compreender o desequilíbrio. Sim, ou seja que ninguém é perfeito, ninguém é feliz todo dia, é isso? Toda hora, né? Você tem o lado triste, o lado feliz, acho que tem que ter o equilíbrio de sentimentos, triste, feliz, ansioso, né? Freud diz que os extremos são patológicos. Então, ser muito feliz, será que ser muito feliz é ser feliz? Nós só conseguimos dosar a felicidade sobre quando a gente passa com a tristeza. Então a tristeza também é importante em nossas vidas. Conversar com a tristeza. Será que a gente consegue se colocar a tristeza na nossa frente e falar assim, o que você quer me mostrar? O que você quer me ensinar com isso? Por que eu estou passando com isso? É um diálogo interno. Sabe quando a gente passa no farol, assim, tá no carro, vê a pessoa conversando no carro? Eu acho aquilo espetacular. Maravilhoso, com certeza. Todo mundo precisa falar consigo mesmo para entender, né? Porque nós somos complexos. E essa coisa da gente estava falando também, as pessoas não têm nem tempo de viver um luto, por exemplo, né?
Quer dizer, perde alguém ou perde um relacionamento. Às vezes não é nem perder de morte mesmo. Um relacionamento, você já tem que estar no outro dia feliz, trabalhando, alegre, e aí você vai o quê? Colocando tudo por debaixo do tapete. Aquele sentimento ali que você não resolveu, que você não foi conversar com um amigo, fica tudo ali debaixo do tapete, uma hora a gente não aguenta, né? Vambora, levanta, a vida continua. Como assim a vida continua? Acabei de perder, Exatamente. acabei de passar por um luto. O luto tem um processo a ser elaborado e o luto é um processo atemporal. De repente você passa por um processo de um luto durante um período, mas para mim, pelo meu diálogo interno, eu vou passar por um outro período. Quando a gente fala também sobre o luto em relação aos sobreviventes do suicídio, né? Esse grupo também tem que ser cuidado. Eu gosto de dar um exemplo muito simples e muito didático. Sabe aquela formiguinha que está andando ali na pia, né? Todos nós temos aquela formiguinha, né? Faça algo para vocês perceberem o quanto a morte ela influencia o coletivo. Muito sádico o que eu vou falar agora, viu? Mas mate uma daquelas formiguinhas que estão caminhando ali. O que acontece com as formigas que estão ao redor? E olha que elas não têm cognição, hein? Sim. Elas vão ficar alvoroçadas, vamos falar essa verbalização. Por quê? Porque a morte ela influencia, ela desencadeia comportamentos de um coletivo. Se acontece isso com as formigas, imagina com nós, quando a gente perde um amigo, um colega de trabalho. Então nós ficamos sim, durante um período descompensado cognitivamente, mas sempre vai acontecer que aqui uma formiguinha vai continuar passando. Sempre nós vamos conseguir superar esse luto e essa perca, mas respeitar no momento de luto é importantíssimo, respeitar as dores. E o tempo para isso, passar por todas as etapas, né? Não pular nenhuma, é importante. Aquela questão do engole o choro e vamos embora, né? Sim. Ó, já passou quanto tempo? Você está chorando ainda? Existem lutos que eles não são elaborados e aí adoecem realmente. Infelizmente, temos algumas experiências de luto não elaborado que dentro da questão ética, né, houve um ato de um suicídio de um filho de uma pessoa e ele só consegue falar daquele fato durante 7 anos. Ele não viveu mais, ele ficou naquele cenário. Então, assim, o luto, ele traz o cenário como se fosse uma foto. Então, você precisa olhar aquilo e falar assim, que sentimento que está aqui? Então, existem técnicas, como a gente trabalha diretamente muito com a tal da morte, né? Que o que eu falo que a morte, na realidade, é trazer a vida. Quando você vem falar sobre esse tema, o que nós estamos aprendendo, né? O que nós dois aqui, nós dois estamos compartilhando aqui para esse público espetacular, mas o que nós dois estamos aprendendo aqui. A cada dia a gente aprende. Muito impressionante. E essa coisa da gente trabalhar também o luto de quem perdeu alguém com suicídio, quer dizer, é uma cadeia, né? Tudo bem, aquela pessoa a gente não conseguiu salvar, mas dá pra gente salvar quem perdeu a pessoa. Então, é essencial também, você que perdeu alguém nesse caso, também procurar ajuda, né? Importantíssimo. Importantíssimo. Olha, temos muitos comentários aqui, eu vou ler alguns. A Natália Araújo, obrigada pelos coraçõezinhos aí. Natália Amarelos. A Pamela, quer participar aqui da promoção. A Bruna Esteves Fonseca Sarro falou da música, olha. Essa música da Teorias do Amor Moderno é sensacional. Reflete a realidade de diversas pessoas. Muito sucesso. Rerê, o Alexandre Marques. A Rerê aqui, ó. Há que se ter cuidado realmente com o que se fala. Dizer que é frescura, falta de Deus, fraqueza, só agrava o quadro de depressão. Às vezes é melhor não falar nada se não sabe o que passar para o outro. Parabéns, doutor, por isso. É isso mesmo. E parabéns pela colocação dela, é espetacular. Muito bem. Não é frescura, gente, pelo amor de Deus, acabou essa história, vamos evoluir aí, né? Não tá longe, a pessoa tá sofrendo de verdade, é uma coisa muito difícil. E diferentemente das outras doenças, sei lá, um ataque do coração, uma coisa que a gente consegue identificar um pouco mais rápido, uma gripe, a depressão, às vezes, a gente demora um pouco mais. Então, assim, é muito importante quando a pessoa resolve falar, dar apoio, fala, não, eu entendo você, não é frescura, não, vamos ali no médico, vamos na terapia, né? Então, dar força, apoiar mesmo é essencial nessa hora. Muitas vezes a depressão, ela vem de forma tão velada, discreta, que você nem percebe. E aí você começa a perder o prazer das coisas que anteriormente você fazia e nem percebe. Falou sobre a questão religiosa aí, né? Sim, é importante sim. a gente pautar
Que é uma falta questão. de Deus, ela falou. Só para ligar uma fala da história da humanidade, não estamos falando aqui da religião, respeitar todas as religiões, mas qual foi o primeiro suicídio na história da humanidade? Né? Nós estamos falando de Judas, né? Sim, sim. Então, quando Judas entregou Jesus, né? E aí ele recebeu as moedas lá e depois ele se arrependeu, ele se culpou. Então, quando nós carregamos culpas dentro de nós não elaborado, a probabilidade de traçados depressivos que aflora o quadro suicida é muito grande. Então, falar da culpa. Culpa do quê? Será que a gente consegue falar da culpa? Né? Outra coisa, por que a gente se culpa? Muitas questões já se passaram e a gente fica preso no passado. Ah, mas se eu não tivesse feito aquilo, eu não estava nessa circunstância. Mas naquele momento você teve que fazer daquela forma e se desprender e romper. Romper do passado para que o presente seja vivido. Não carregar essa mochila pesada o tempo todo, né? Porque a mochila pesada, ela traz essa pressão. E aí ela te derruba, né? E como que derruba? Quantas mochilas na vida a gente às vezes passa e tem que olhar e falar, mas por que eu tô com esse negócio aqui? Já foi, né? Deixa Já pra lá. foi, mas eu acostumei. Às vezes a gente acostuma, né? Com a mochila pesada. Soltem a mochila, viu? Viu, gente? Andem livres. A melhor sensação é andar livre de paz, sem culpa, sabe? Ou sentir, vai pedir perdão, vai se desculpar, vai resolver isso. Não fica engolindo, que é muito complicado. Olha, a Natália Araújo perguntou mais uma vez, eu acho importante a gente falar novamente, quais seriam os sinais de uma pessoa que tem a pretensão de tirar a vida? É possível saber? Natália Araújo, pergunta muito complexa, pertinente, né? Para trabalhar. Você pode fazer um mapeamento em relação às próprias atividades. Mas quando a pessoa ela é sempre ativa, sempre vinculada com grupos, ela começa a se afastar, ela começa a se distanciar. Muito boa pergunta. Ela começa a parar de tomar medicação, ela começa a deixar de fazer o que anteriormente fazia, que sentia prazer. Então são pré-sinais. São pré-sinais. Eu não sei se eu consigo responder diretamente uma pergunta tão objetiva com um tema tão subjetivo. E cada um também age de um jeito, né? Mas tem essas coisas para você observar, essa distância, a pessoa às vezes, tanto faz, né? Tanto faz. Ela não demonstra interesse muito em alguma coisa. E a interação também do grupo, interação, né? Exatamente. Então fica de olho, e se você tiver algum amigo que queira falar sobre isso, olha, atente. Esse programa que a gente está fazendo agora, que está super legal, que daqui a pouco já está acabando, mas enfim, ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, no DGABC TV. Só digitar lá no YouTube, você vai achar todos os programas aqui, o Diálogo Diário e todos os outros produtos aqui do jornal. E aí esse linkzinho aí, ó, você pode compartilhar para quem quiser, no grupo de WhatsApp da família, no grupo da escola, no grupo do trabalho, para as pessoas assistirem esse programa e às vezes sacar, poxa, não tinha pensado nisso? Aquela pessoa ali tá estranha. Deixa eu perguntar, deixa eu chamar num canto e falar, você tá bem? Né? Vamos conversar, vamos tomar um café. Isso você Isso se pode perceber salvar vidas, também. né? Sim, salvar vidas. E você se perceber também. Também, exatamente. Você falou sobre um 181, né? Isso. Nossa, é um grupo espetacular. Que é fácil, né, gente? Olha, 181, é só pegar o celular e ligar. Qualquer hora do dia. O trabalho que eles fazem, eu acredito que deveria ter mais ênfase. Aquela pessoa que está do outro lado são voluntários, né? Sim, Até sim. já aproveitando, né? Que estamos aqui em seu programa, a intermédio do Gerson Ribeiro, que foi presidente do Rotary. O Gerson, obrigada 8 de pela indicação. dezembro. Ele está ali nos bastidores. Obrigada pela indicação, foi maravilhosa, viu, Gerson? Viver em grupos é importante, né? Nós estávamos na gestão de 2016, 2017 como presidente do Rotary. O Rotary não é somente um grupo para servir a comunidade, mas fazer parte. Nós precisamos fazer parte de grupos. Rotary, vínculos religiosos, importante, ter um amigo. Ninguém está aqui para ficar rotulando quem sai para tomar sua cerveja, não. Mas dosar, tudo tem que ter uma dosagem. Os extremos são patológicos. Você castrou demais ou aflorou demais também, né? Quebra toda a barreira de recalque, sem filtro, sem nada. Então, socializar, né? Ter grupos de socialização é importante para você falar, inclusive ter alguém para conversar. Então, vá, gente, força, coragem. É possível você passar por essa fase.
E você vai conseguir, eu tenho certeza. Mais uma vez, reforço, ficou com alguma dúvida, ficou com vergonha de desabafar, falar alguma coisa? Deixa aqui nos comentários que a gente entra em contato com você e com o doutor, e aí a gente resolve. E sabe o que eu percebo também? A pessoa que passa por essa ideação suicida e ela consegue se elaborar, ela tem uma autoridade para falar, ela tem uma autonomia para falar, que você, até o analista fala, nossa, que interessante a postura dele, né? Só quem passa pelo vale sabe muitas vezes qual é a dosagem ali, a temperatura da água, né? Se fortalece, né? Se fortalece demais. É o estado de resiliência, né? Você se tornar resiliente. Passar por aquela crise e sair transformado positivamente. Agora, passar pela crise. Como passar pela crise? Né? Como passar pela dor? Como passar pela circunstância que está te adoecendo? Falando, se permitindo. Eu gostaria de reforçar mais uma vez, o processo medicamentoso, os psicotrópicos, eles são importantíssimos dependendo do grau depressivo. Eu sempre dou um exemplo também. A depressão é como se fosse um barquinho no meio do oceano. Você não vê caminho. E aí você vem com o remo da terapia e você vem com o remo da medicação. Os dois trabalham juntos. O pré-conceito, pré-estabelecido, né, dos psicotrópicos, eu falo isso porque muitos pacientes que passam por mim, eles aceitam claramente a questão analítica, mas muitos às vezes não aceitam a questão psicotrópica, medicamentosa. Entendi. E aí é como se fosse o barquinho que fica no meio do oceano rodando, né? Então, eu gosto de falar isso porque terapia e medicação, importantíssimo, e atividade física. Muito bom, gente. Gostaram? Eu adorei, eu saí daqui outra pessoa. Ó, Cíntia Covo, que ele disse que é uma também psicóloga incrível, ela deixou um comentário interessante. Parabéns pela entrevista esclarecedora. Não esquecendo que a pessoa que tem intenção de cometer o suicídio, ela verbaliza a vontade. Então a gente tem que ouvir o outro, aprender a observar os sinais, que foi o que a gente falou, como por exemplo a apresentação pessoal. Ela muda quando a pessoa está em um quadro depressivo. O que seria a apresentação pessoal? Eu tenho sempre um padrão para... Nós temos sempre aquela roupa que a gente gosta, né? Sim. E aí você começa a mudar, você não valoriza mais... Porque você como você se apresenta. Você se apresenta, ali é uma forma de prazer também. Sim. A representação das vestes aí é você deixar de sentir prazer numa simples roupa. Olha a leitura corporal, né? Já é um sinal. Você sempre se arruma, passa batom, arruma o cabelo, de repente... Não, você está passando... Mas é o período também, né? O período de tristeza deixa a gente, em algum momento, sem arrumar o cabelo. Mas é a continuidade da tristeza que tem que ser trabalhada. Obrigado pela... Boa observação, Cíntia. Pela observação. Gente, é isso. O programa termina por aqui. Eu vou convidar aqui o psicólogo para dar um último recado. Não esquece que você ainda pode comentar, pode compartilhar e curtir para participar aqui do sorteio do Header Circus, tá? Depois, fica no YouTube o programa. Gerson Ribeiro, obrigada, você que está aí nos bastidores. Valeu pela indicação. E é isso, doutor. Então, a gente vai terminar, então, se você quiser deixar algum recado para quem está assistindo. E eu já agradeço a sua presença. Eu agradeço imensamente você nos dar a oportunidade de estar nessa tarde aqui e falar sobre esse tema. Me marca bastante, porque o que eu gosto de falar, quando você salva uma vida, você salva uma nação. Não tem outra palavra. Todos que estão assistindo, eu agradeço imensamente. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir, expressar, através da sua condução também. O que eu gostaria de fazer um pedido para vocês: não desistam. Não desistam dos seus sonhos. Dá um passo para trás. Tem um livro, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Ele fala que você é o arco, a flecha e o alvo. Qual é o seu alvo? Quais são os seus sonhos? Será que os seus sonhos eles foram incubados, deixados para trás e você não pode mais retomar os seus sonhos? Então eu gostaria de deixar esse recado. Volte a sonhar. Volte a se permitir acreditar que a vida ela está para ser vivida. E eu agradeço imensamente. Muito bom, imagina, gente. É isso aí. Fica com a gente no próximo programa. Vamos trazer um novo assunto aqui. Fica de olho, domingo tem novidade no Jornal Impresso. Fica de olho ali na parte de cultura social. Fica lá, nem vou contar porque é spoiler. Continue acompanhando o nosso produto, né? Todos os nossos produtos, Jornal Impresso, site www.dgabc.com.br, aqui o Facebook e o nosso Instagram, @Diário do Grande ABC. Se tem alguma sugestão
de quem pode sentar aqui nessa cadeira vermelha para conversar com a gente, é só mandar, tá bom? Só mais um pontinho. Eu Vamos gostaria lá. de agradecer todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho. A minha família, a minha esposa, os meus filhos, porque muitas das vezes a gente mexe com o material das pessoas, a gente às vezes chega em casa, preciso respirar um pouquinho, né? E aí eu vou para análise, para Maria Aparecida Laurenti. Então agradecer todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho e estamos a servir. Isso aí. E finalizar com, você tem que falar sobre isso, certo? O que a gente pode ajudar? Conversa com um amigo, ele pode estar precisando. Até a próxima, obrigada pela companhia.